Em Mateus, capítulo 7, versículo 7, está escrito o seguinte: Pedi, dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe, e o que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. É a palavra de Deus que está falando isso. Que a gente pode pedir. Porque Deus não vai te chamar de pidão ou pidona se você pedir. Porque é a palavra dele que está te ensinando. A palavra a Bíblia fechada é um livro comum, mas ela aberta é a boca de Deus falando conosco. E está falando em Mateus 7,7: Pedi, dar-se-vos-á. Buscai e acharei, batei e abrir-se-vos-á. Aí agora entra aquela questão de que tem que ter sabedoria. A sabedoria que fala lá em Tiago, que pedir não sendo como uma onda do mar, que é impelida pelo vento, jogada de um lado para o outro, ou como um homem de ânimo dobre, que é inconstante, né? Um dia ele quer, uma hora ele quer, outra hora ele não quer, na mesma hora que ele quer, ele não quer, e fica aquela coisa toda. Quando você for fazer um pedido a Deus, eu for fazer um pedido a Deus, nós temos que ser objetivos. Por exemplo, há muito tempo não chove. Aí eu peço a Deus que mande chuva. Por que eu quero chuva? Para mim ficar dentro de casa vendo a chuva cair? É um pedido para mim, no caso, não tem utilidade nenhuma. Agora, se eu plantei uma semente, preciso ver os frutos. Se o sol está muito quente, é necessário que, além do sol, que é claro que é o sol excelente, mas além do sol e a semente já estar plantada, eu preciso da chuva. Então, vamos pedir a Deus com sabedoria. E aquele que não tem sabedoria, se eu não tenho sabedoria, eu tenho que pedir a Deus. Não pode pedir coisas em vão, coisas que não têm significado importante. Pedir coisas supérfluas. Temos que pedir coisas que vai nos ajudar e ajudar o próximo. E coloca uma coisa dentro de você, porque eu já coloquei dentro de mim. Deus não te dá nada se você for egoísta, se for só para o seu bem-estar. Deus geralmente te abençoa para você abençoar as outras pessoas. É difícil, não é muito fácil, não. Não vou falar com você que é fácil, porque muitas das vezes é difícil você estender a mão, principalmente para aquela pessoa que, desculpa da expressão, é como se fosse um animal com quatro ferraduras, vive ferrado, só te dá coisa, só te dá patada, só te dá para trás, só te dá pontapé. É difícil você ajudar uma pessoa dessa. Mas quando você pedir a Deus, você pode ter certeza que Deus pode colocar no seu caminho uma pessoa igual essa, uma pessoa ruim, que ela não foi criada ruim, é porque ela deu brecha para o diabo entrou nela e ela ficou ruim. Deus pode colocar uma pessoa dessa no seu caminho para você ter que ajudá-la. E aí? Então, peça com sabedoria, peça e pode pedir. Está falando que pedir, dar-se-vos-á. Ele não está negando, ele não está falando que não vai dar, não. Agora tem um porém também. Ser fiel até a morte, dar-te-é coroa da vida. Até a coroa da vida, né?
a gente vai ter lá no céu, é promessa de Deus. Até a coisa importantíssima que é a coroa nós vamos ter. Agora nós temos que também pedir e ser servo obediente. Você é pai, você é mãe, ou se não é, talvez um dia vai ser. Você que já é pai e mãe, você tem dois filhos, um rebelde, 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 e um excelente, faz tudo ali ok, educado, bem mandado. Você não pensa bem antes de ajudar o rebelde? Quando o rebelde pede, não é difícil ajudar o rebelde? Fala a verdade, vamos ser sinceros. Não é difícil ajudar o rebelde, assim também é Deus. Deus olha do céu, você só faz coisa que não agrada a Deus. Só faz coisa que Deus fica triste e quer que Deus te ajude assim, te abençoe assim. Como que você vai ter colheita se você não plantou? Eu quero colher um carro de milho, vários sacos de milho. Eu quero colher um monte de verdura. Colher é só se plantar. Então, planta no reino de Deus para receber, tomar posse das promessas de Deus, porque são inúmeras. Pedir, dar-se-vos-á, buscar e encontrareis, bater e abrir-se-vos-á. Está prometendo que se a porta estiver fechada, se você estiver desempregado, faltando as coisas dentro de casa, ele vai abrir a porta para você. Aí você vira para mim e fala assim, mas por que não me dá então? Porque ele gosta que você pede. Deus ama ser invocado, adorado, aclamado. Deus ama quando nós o busquemos de todo o coração. Já viu lá na Bíblia? O que queres que eu te faça? Jesus pergunta. Todo mundo sabe que o cego queria não era ver. Mas o que Jesus não pergunta? Porque ele gosta de ouvir a gente pedir. É muito gostoso pra gente que é mãe. Hoje eu não tenho mais bebê, mas quando eu tinha um bebê e ele... Mamá, mamãe, mamá. Não é lindo, não é gostoso? Você sabe que a criança está ali dependendo de você, carente de você. Aí você pega a criança, afaga a criança, dá uma madeirinha na boquinha dela. Você não sente-se honrada? Seja sincera, você que é mãe. Então pensa bem, Deus é a mesma coisa. Então vamos pedir a Deus, amar a Deus, respeitar a Deus, mas vamos pedir com sabedoria. Há uma história que eu nem quero, sabe? Eu prefiro que não seja verdade, mas ouvi contando que uma mulher chegou na igreja e disse: Pastor, preciso de oração. Ao pastor, é claro que, como pastor, presbítero, qualquer irmão que dirige a igreja, ora pelas pessoas, né? Irmão de oração. Aí ela falou, aí o pastor virou para ela e falou assim, a irmã pode contar o objetivo da oração, porque geralmente a pessoa pede oração ou ora, tem que ter um objetivo, orar por uma determinada coisa. Ela falou assim, porque eu estou gostando do fulano e quero que Deus me dá ele. Aí na hora o pastor lembrou, falou assim, mas esse rapaz é casado. O pastor lembrou. Aí você falou assim, irmã, mas esse... A irmã, entre aspas, né? Ela frequentava a igreja. Mas esse cara é casado. Aí você, mas ele não vai bem com a mulher, estão frio, o casamento deles estão frio, tá quase acabando o casamento deles. Então, para Deus dar uma forcinha para mim. Aí o pastor virou para ela e falou assim, irmã, a oração é coisa santa. A oração é ligar do filho com o pai lá no céu, o pai celeste. Então, a gente não pede coisa que é pedido para o demônio. Isso aí é o pedido que a gente faz para o demônio. Deus jamais vai desmanchar um casamento para colocar uma outra pessoa no lugar da outra. A não ser através de uma morte. A pessoa morreu, o outro está livre. Se o casamento dela está fraco, eles estão com dificuldade, você tem que pedir o seguinte, orar para Deus fortalecer o casamento deles. Deus jamais vai dar um pedido desse para você. Então, eu sei que você não está pedindo nada disso, eu só estou te falando para você ter um exemplo, que não adianta você virar e falar assim, Deus,
me dá a casa da fulana para mim, me dá o carro do fulano para mim, tal. Uma coisa dos outros você não pode pedir. Você tem que pedir que Deus abençoe aquela pessoa e através de você pedir para abençoar aquela pessoa, vem em dobro para você. E pode bater que a porta vai abrir, pode pedir que você vai receber, pode buscar que você vai achar, mas baseado na palavra de Deus. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Então, busque com fé, persevere, não arreda o pé, não diga não, porque Deus quer dizer sim para você quando você busca em espírito e verdade. E em Malaquias 3:10 fala: fazei prova de mim quando você é fiel ao Senhor nas finanças. Se você abençoa a obra de Deus, se você é um servo que não negligencia a palavra de Deus, se você é um servo ou uma serva que não envergonha de Deus, você pode pedir que vai vir na sua mão e peça sempre a Deus em nome do Senhor Jesus Cristo, porque vai ser concedida essa vitória. Eu agradeço a todos, deixo um grande abraço e um beijão no seu coração.